estamos aqui com o Okinga, ele mesmo vai explicar essa questão, né? Uma participação internacional, né? Ou seja, o cara era do Gabão, da África, e o Okinga eu conheci, né, no CONAPIR, que foi um evento sobre igualdade racial e tal, que aconteceu em Volta Redonda, e aí a gente vai olhando, né, vamos olhar lá o currículo do cara, procurar nas redes, né, aí assim, eu vou ler, tá? Sim, cirurgião dentista e farmacêutico, pós-graduado em cirurgia oral e maxilofacial, né? Mestre e doutor em ciências, fisiopatologia clínica e experimental, professor de farmacologia, atualmente é pesquisador em propriedade industrial, examinador de patentes, né, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, do INPE, e, além disso, é um cara que utiliza muito mais e bem melhor as redes do que eu. Ele tem o canal no YouTube, vou colocar no link aqui depois da descrição, vocês vão poder conferir aí embaixo. Tem o LinkedIn, né, que é mais profissional e tal, foi da onde eu peguei esse resuminho. Tem Twitter, tem Instagram, beleza, né, tá aqui uma potência em pessoa, né, que é o Okinga. Mas aí eu fico perguntando, Okinga, quem que tu é, cara? Como que você se define? Um prazer estar contigo aqui, um grande abraço, irmão. Léo, o prazer é todo meu. Lembre-se sempre disso, né? Naquele dia que a gente se encontrou, eu vou lhe falar uma coisa, eu encontrei uma figura ímpar. E essa figura ímpar é você, sabe? Obrigado, é muito bom, cara, assim, a gente conhecer pessoas que sabemos que a gente pode se identificar, sabe? E nesse mundo no qual nós vivemos, precisamos de referência, de identificação, sabe? A gente precisa disso, isso é muito importante. E repare, a gente só se conheceu um único dia. E de lá para cá, somos quase que, eu vou dizer, amigos. E eu lhe digo uma coisa, aprendi um termo que você... Me chama novamente de companheiro agora, por favor. Me chama aí. Daquele termo que você usa. Aquele termo que você usa. Malungo? Malungo. Malungo. Eu aprendi o malungo contigo. E eu falei assim, mas por que será que o Léo fala malungo? Eu fui lá no dicionário, que eu sou assim, né? Falei, caraca, eu gostei do malungo. É isso. A partir de hoje não tem mais nada de companheiro, cara. É malungo. É malungo, não tem jeito, sabe, Léo? É isso. Então, cara, eu vou falar sério pra você. Hoje eu ia falar isso pra ti hoje. Eu tenho que falar pra ele que a partir de hoje, do nosso podcast, eu vou dizer pra ele, olha só, Léo, a partir de hoje é malungo. Toda pessoa que eu encontrei é malungo, tudo bem? Porque isso é entre nós. Eu vi que era... como os negros nos navios se chamavam, sabe? Aí eu falei, cara, que coisa legal, gostei demais, sabe? Mas tudo bem. Você viu que eu sou um cara emotivo, né? Eu fui falar aquele dia lá no final, acabei lembrando do mestre, acabei chorando. Você tá fazendo me emocionar de novo, porque realmente eu acho que é isso que você falou, né? A gente tem a gente, né? Então tem essa questão do aquilombamento, de usar essas palavras e ganhar sinergia, né? Exato. Ô, Malungo, tamo junto, irmão. Segura aí que a gente vai. Coisa interessante. Essa tua questão, essa tua pergunta, né, de como é que você se define? Eu acho que eu sou uma pessoa complexa, sabe? Sou muito complexa. Por quê? Vou te explicar aqui uma coisinha. Primeiramente, se você me perguntar qual é a tua religião, eu vou falar, eu não tenho religião. Falar, você não acredita em Deus? Eu falo, não, acredito em Deus. Mas como assim, cara? Você é da África, meu amigo. Falei, não, eu acredito em Deus. Mas por incrível que pareça, quando eu mesmo, sozinho, li a Bíblia, a minha irmã, ela tinha uma Bíblia, ela deixava a Bíblia aberta. Sempre assim, você chega na casa da pessoa que tem a Bíblia aberta, eu vou te dizer uma coisa, ela não lê. Ela não lê a Bíblia, pode ter certeza, só tem aberta porque ela não lê, né? Aí eu falei, Gisele, eu tenho 4 irmãs. Eu tenho a Gisele, que é a mais velha, né? Tem a Blondine, depois tem a Beatriz, depois tem a Cosette, e depois vem eu. Claro que no meio, entre Cosette e eu, nós temos, na verdade, um irmão que faleceu, mas ele faleceu ainda novo, né? Ainda jovem, acho que era uma criança ainda. Estão todos no Gabão? Todas as 4 irmãs estão no Gabão, né? Então, eu acho que quando tinha uns 2 anos ou 1 ano e pouco, esse meu irmão acabou falecendo, também criança, então ficaram apenas eu e as 4 irmãs, ok. Repare bem, eu descobri a Bíblia, não foi alguém que pregou para mim Jesus Cristo. Isso é muito interessante o que eu estou falando aqui agora. Ninguém pregou Jesus Cristo, Jesus te ama. Não, ninguém fez isso comigo. Toda hora que eu chegava na casa da minha irmã, estava aquela Bíblia lá aberta. Aí eu falei assim, Gisele, posso levar essa Bíblia para ler? Se você quiser. Eu falei, tá bom. Peguei a Bíblia, meu amigo. Eu acho que em
3 ou 4 meses acabai lendo a Bíblia toda, em francês, toda ela, de Gênesis Apocalipse. Claro que quando eu chegava quando fala de genealogia, dava uma chatice, mas eu li tudo, do primeiro versículo até o último. Eu comecei a descobrir, eu achei bacana, eu gostei demais. Claro, também na época, depois que eu terminei, eu procurei frequentar umas igrejas e tudo, mas de fato eu não me correspondeu, sabe por quê? Porque eu li tanta Bíblia com avidez, sim, que eu não encontrava aquilo que eu via na Bíblia, você entende? Então, acabei amando aquela figura que é conhecida como Jesus Cristo, eu mesmo, sozinho, lendo a Bíblia, até hoje. Então, se você me pergunta assim, você é cristão? Eu falo, eu sou cristão. Por quê? Porque eu tendo a fazer aquilo que eu leio na Bíblia, porque até hoje eu continuo lendo, né? Uma sim, leitura sim, contínua, recorrente. Mas você pertence a alguma denominação? Eu não. Mas por quê? Kinga, você tocou num assunto que me despertou outra curiosidade, né? Porque... Não, você é o que você falou, você é um cara complexo, né? Acho que todas as pessoas são, mas você, da onde que você veio, da sua origem para cá, traz mais atração, né, nessa nossa curiosidade. Porque, assim, hoje em dia, você deve ter notado, inclusive no evento que estávamos, né? O Brasil, pelo menos é a minha impressão, né? Como pesquisador, eu só vou poder falar isso daqui a anos, né? Que aí a gente pega um período, analisa e fala, olha, realmente era aquilo que eu tinha a impressão que estava acontecendo. Mas, assim, aqui no Brasil, a gente está vivendo um momento em que existe uma certa afirmação das religiões de matriz afro, né? Sim. Matriz africana, né? Os candomblecistas estão aparecendo na rua com as suas indumentárias características, né? Os umbandistas a mesma coisa. Você vai no evento, as pessoas falam. E aí você que é um africano, que a gente fala assim, pô, matriz afro, o Kinga, que é um africano, eu tenho uma matriz cristã, peguei a Bíblia ali e tal. Como que é isso, assim, no Gabão, né, essa mescla, né, do catolicismo com as religiões de matriz afro, como é que foi isso na sua... Você deve ter deparado com essas questões na sua infância, adolescência, não sei, né, também, ou como é que foi isso para você, como é que você vê isso no Brasil, que você também teve no evento, você vive no Brasil, né, já há muitos anos, e, rapaz, eu esqueci de falar o seu nome todo, né, que aliás, eu vou pedir para você falar, que eu sempre erro. O meu nome todo é Anissé Ukinga. Eu já ia falar Anissete, não tenho T. Né? É Anissé Ukinga. Mas é claro, aqui no Brasil me chamam de Ukinga. Algumas pessoas falam Anissete, sabe? Anissé, Anissé. Então, para mim não tem problema, não. Agora, Ukinga, na verdade é Ukinga. Mas aqui no Brasil me chamam de Ukinga, não tem problema também. Né? Então, a tua pergunta ela é muito pertinente, sabe? Mas deixa eu só acabar de me definir o que eu sou, como é que eu me defino. Eu me defino como aquele que, de fato, é um cristão, não no termo de evangélico, não, é um cristão, aquele que conheceu Cristo, e também eu me defino hoje como sendo, por incrível que pareça, eu falo isso direto para as pessoas, até para minha filha, hoje eu falo assim, eu tenho um propósito na minha vida. Eu sei que a gente fala de ativista, mas eu tenho um propósito. Por tudo que eu já conheci, que eu adquiri durante toda a minha vida, que agora se funilou em mim, vamos falar assim, está em mim, eu quero ser um sacrifício para os outros. O que é um sacrifício a mim? Que é isso? Você quer ir, sei lá, vai ser queimado? Não é isso. É que é a pessoa que vai ser, de fato, aquele que vai portar, né? Que vai ser a voz dos outros. Eu reparei uma coisa, você sabe disso, Malungo, você sabe muito bem disso. Eu reparei que aqui no Brasil, eu descobri a posição do negro mundialmente, foi no Brasil, não foi no Gabão, não. No Gabão, o negro é negro, é normal, é um ser humano, a gente tá ali batalhando, tem ladrões, tem médicos, tem cirurgião dente, todo mundo é negro. Claro que tem também pessoas de outros países, por exemplo, de outras cores, né? Por exemplo, você tem franceses, você tem belgas, você tem chineses, você tem indianos, tudo bem. Mas lá você tem, por exemplo, o presidente é negro, cara, o ministro é negro, o juiz é negro. Então, a gente vive uma vida normal de um ser humano. Eu descobri que o negro tinha uma posição mundialmente, assim, diferente dos outros, foi no Brasil, tá? Aí você vai falar, mas você tinha também leitura? Sim, a gente lê, a gente vê filme, mas não é a mesma coisa que vivenciar a coisa. Sim. Então, quando eu vivenciei isso aqui no Brasil, eu pensei comigo, cara,
por tudo que você já fez. Você veio aqui como estrangeiro, mas hoje você é naturalizado. Anicê, o Kinga, amigo, você pode ser o porta-voz de muitos dos teus irmãos. E aí hoje eu me considero como um sacrifício, aquele que realmente sacrifica tudo aquilo que ele é, por exemplo, cirurgião dentista, farmacêutico e tudo, para poder levar uma voz, sabe? Vamos falar assim, no meio do mundo, no meio do Brasil, no meio dos brancos, da branquitude, no meio sei lá, de debates, sabe? Dizer, olha só, o negro não é bem isso que vocês estão falando. Ou ainda, gente, a gente pode mudar essa situação, sabe? Então, eu já me defino como um sacrifício para os outros. É assim que eu me defino. Não, e você falou um negócio aí, você fez eu lembrar de um papo que eu tive com a minha namorada ontem, né? Eu comentei que ia gravar com você e tal. E eu falei assim, ele perguntou se eu ia gravar em vídeo. Aí ela falou assim, mas você realmente está precisando colocar um negócio no YouTube, tal, tal. Aí ela falou assim, mas Leonardo, olha, a pergunta dele é muito pertinente com o que ele falou lá na mesa, que você falou dessa representação de um corpo negro, o que significa. Até citou, assim, lembrando assim, contextualizando rapidinho para quem está ouvindo, você falou que muitas vezes a sua filha, pelo que ela vê sobre a questão racial no Brasil, na escola, não sei o que, ela tem pena de você em casa, né? Ou algo assim, né? E você tem que falar, deixa eu só trabalhar essa parte aí que você falou. Sim. Na verdade é o seguinte, é que ela teve uma aula de escravidão. Isso. Ela teve uma aula de escravidão no dia, ou nos dias, né? Aí nos penúltimos dias da aula sobre escravidão, acho que eram uns 3 aulas ou 4, não me lembro quantas aulas. Ela veio e falou comigo sobre a escravidão. Só que a maneira que ela estava falando, sabe, Léo? Uhum. Era uma maneira tipo... a gente sabe quando a gente olha nos olhos dos nossos filhos, sabe? Você diz que a minha filha estava com pena de mim. Isso. Ela falando e parecia até que ela estava ela estava envergonhada e ao mesmo tempo ela não queria tocar no assunto porque ela não queria me ferir, sabe? Aí ela falou, aí eu falei assim para ela, filha, ensinaram para vocês o que era o negro antes da escravidão? Ela falou, não. Falei, então, filha, me diga aí, ensinaram para vocês o que era o negro antes de Jesus Cristo? Ela falou, não. Eu falei, pois é, filha. Aí eu comecei a ensinar para ela o que era o negro antes de Jesus Cristo. Quando eu terminei, a minha filha estava com os olhos cheios assim de lágrimas, com felicidade, me abraçou, me deu um beijo. E hoje ela sabe, ela entende que ele é uma rainha, que ela é descendente de um reinado muito forte. Ela ficou assim, sabe? Hoje eu falo que a minha filha é uma ativista. Mas é justamente isso que eu estava conversando com a minha namorada e ela falou assim, cara, você não notou para o Okinga essa questão da representatividade, de aparecer, é importante, porque se ele é potência, ele quer levar essa potência. Aí você falando dessa questão da posição do sacrifício, falei, gente, fecha mesmo, né? Todo o raciocínio ali fecha e tal. E você tocou num assunto que é justamente isso que aquela primeira pergunta, né? Poxa, até pelo sotaque, você lê francês e tal, a gente sabe que o Gabão não é um país que tem a língua vernácula português, né? Então você viveu lá, teve uma convivência e tal. E você falou esse lance da sua filha que traz diretamente para uma questão que eu acho que eu tenho conversado até com uma amiga que quer ir para lá pesquisar, a gente estava falando dela um pouco tempo atrás, que é a Margot, né? A Margot, sim. A Margot Ramalhete. Qual a visão que você aprendeu no Gabão sobre a história do Gabão, por exemplo, e sobre a história da África, que você chegou no Brasil e falou assim, gente, mas... Porque eu acho que essa coisa ok, no Brasil nós temos que estudar a escravidão, porque se não fosse a escravidão, o país não seria o que é, né? Tanto para os prós e para os contras, né? Vamos dizer assim. Tem isso. Mas como é que você vê essa história da África e a história gabonense, né? Ou gabonesa, em relação aqui? Como é que... Porque no Brasil a gente tem o hábito de achar que Gabão, África do Sul, tudo é África, né? E não é. Léo, eu vou responder a tua pergunta, mas antes eu quero pelo menos pegar uns 3 minutos ou menos para te responder aquela outra pergunta que você fez sobre a pertinência do fato, por exemplo, de eu me tornar cristão e fazer parte lá da África, né? Não, e me desculpa que eu me empolguei. Aí eu já fui... Não, você não, mas é porque tem que se encaixar. E você fez um bom encaixe ali, né, Léo? Malum, deixa eu te falar uma coisa. Mano.
Não, eu tô gostando muito dessa palavra, você tem noção. De maluco para maluco. De maluco para maluco, não tem jeito. Deixa eu lhe falar uma coisa, é o seguinte, o Gabão é um país um pouco diferente de muitos outros da África. Eu vou te explicar por quê. O Gabão, eu sempre falo que o Gabão é um país cosmopolito, e realmente é. Quer ver? Eu acho que dois dos meus melhores amigos eram muçulmanos. Eu, cristão. E a gente tinha outros amigos que eram católicos e outros que eram ateus, simplesmente não acreditavam. Preste minha atenção, uma coisa interessante. A gente ia no domingo, eu ia, por exemplo, na época, antes de eu ler a Bíblia, né, eu era um... Sabe quando o pai te leva para... Os pais te levam para a igreja católica, te levam para a religião deles. Meus pais são da religião africana, né, de matriz africana, porque são de lá, né? Normalmente uma religião, vamos falar assim, da nossa etnia. E também são católicos. Então, domingo, eles vão para a igreja católica. Aí, quando vão para a igreja católica, levam os filhos, normalmente, né? Todo mundo bem bonitinho e tudo. E o meu amigo, ele vai para a mesquita. Ele entra numa mesquita ao lado da igreja católica e outro ao lado tem uma igreja evangélica. Quando termina, tipo assim, meio-dia, normalmente a gente entra 10 horas, dependendo, né? Quando termina, a gente sai, a gente se abraça e vamos embora. A gente vai embora junto. Ou seja, a tolerância religiosa no Gabão. Você entende? E meus pais também a mesma coisa. Agora, uma coisa interessante é que os meus pais, eles perceberam que eu não sou um denominacional. Eu sou realmente uma pessoa que, tipo, parece um filósofo, mas não é filósofo. É alguém que tem uma fé e que tem um respeito enorme por todos, né? Então isso é muito bom, e isso tem no Gabão. Eu acredito que é uma coisa que aqui no Brasil está tendo uma violência religiosa. Sim. Não é intolerância. Tem gente invadindo o templo dos outros para quebrar, tá tudo errado, sabe? Sim. Mas eu combato isso porque eu sei que o Cristo que eu vejo na Bíblia ele combate isso. É diferente, né, das coisas de hoje. Você fez eu lembrar da fala do pai Jefferson, né, que teve compondo a mesa com a gente lá no evento, e que ele falou que no Brasil a gente ainda luta por uma tolerância. Exato. Que esse verbo tolerar já é estranho. Pelo que você narrou, você teve uma convivência. Você não tolerou ninguém. Não. Você conviveu. Entendeu? Convivi. Né? Então, olha só, então falando disso, vamos repartir agora, vamos partir pela pergunta que você fez ainda há pouco. Uhum. Assim, de fato, eu estudei no Gabão até... porque eu cheguei aqui, eu tinha 21 anos. 21? De 21 para 22. Eu já sou quase um vovô. 2. Então, olha só. Cheguei de 21 para 22 anos, eu fiz todo o liceu. Aqui seria tipo, a gente chama de ensino médio, né? Terminou o ensino médio no Gabão, aí... Ah, então é estilo francês. Estilo francês, totalmente. Quando eu cheguei aqui, meu amigo, eu tinha coisas que eu aprendi no Gabão que eles estavam aprendendo na faculdade. Aqui, eu falei, não, mas já aprendi isso no liceu, né? Realmente o estudo na África, porque a minha África, vamos falar assim, a África francófona, ou seja, aquela que é de língua francesa, uhum. Eles estudam realmente assim tudo o que você pode imaginar de ciência, de história e tudo. Ok. Só que aqui eu tenho que dizer uma coisa. Qual é a diferença entre, por exemplo, a história da África ensinada na África e a história da África ensinada aqui no Brasil? Primeiramente, nós tivemos no Gabão e quase que em toda a África colonizada, duas histórias, ou duas versões de história. A primeira versão foi a história colonial. Ou seja, os colonizadores são eles que diziam qual era a nossa história. Então você já entendeu o que eu quero dizer, né? Sim. Que não era uma história verdadeira. Até porque quando eles encontram, quando eles fazem o imperialismo, eles chegam nos países africanos, eles encontram aquele negro dentro do seu habitat natural, né? Dentro da sua ecologia, vamos falar assim, do seu meio ambiente, eles não veem a escritura. Então eles começam a dizer, se não tem escritura, então não tem história. Sim. E aí eles começam a dizer que os povos negros, né, os povos africanos negros, simplesmente são ahistóricos. Só que não era verdade isso daí.
A verdade é que nós estávamos ali espalhados na África porque os persas nos ganharam de nós, né, quando a gente estava no Egito, porque essa história já foi escrita, né, pelo Sheikh Anta Diop. Quando a gente estava no Egito, a Pérsia nos venceu e nós fugimos, espalhados, deixamos todas as nossas riquezas e nós fomos espalhados para todos os lados, né, na África. E aí, então, nós nos escondemos daqueles imperialistas da época, os persas, né? Então, nos encontraram sem a escritura, na verdade, e acharam que nós éramos ahistóricos. Tudo bem. Então, tem essa história que eles escreveram que não condiz absolutamente nada da nossa história. E a partir dos anos 70, aproximadamente, começamos, então, a estudar. Na verdade, bem antes, a estudar a nossa história. Cada país, assim, a estudar a sua própria história. E nós sabemos do Sheikh Anta Diop, que nos trouxe a verdadeira história da África. Só para eu terminar, dizer aqui uma coisa interessante, sabe, Léo? Malungo, preste bem atenção. O Anta Diop, o que ele fez? Ele fez ciência da história. Quando tudo que ele falava, ele apresentava a prova. Ele fala uma coisa, ele apresenta a prova. Quando ele disse para eles, olha só, os faraós eram negros, tal como eu, ele negro como eu, ele pegou um pedaço, sabe, uma espécime, uma amostra de umas múmias, porque não permitiam, até hoje não permitiram a ele pegar ele já faleceu, claro, não permitiram a ele de pegar um pedaço da múmia faraônica, não queriam, mas aí ele pegou outras múmias. Uhum. Quando ele faz o teste, meu amigo, o teor de melanina era muito alto. Muito alto. Não podia a pele de um branco ter um teor de melanina tão grande. A biologia nos ensina isso. E algumas pessoas falaram para ele, mas vem cá, como assim é uma múmia de tantos anos, de mais de 6.000 anos, você vem me dizer que tem melanina? Meu amigo, a ciência diz que a melanina, ela pode sobreviver mais de milhões de anos. Sim. Então, se tem melanina nesse aqui que só tem 6.000 anos, é porque ele é negro igual a mim. Ele comprovou pela ciência, ele comprovou pelas estruturas. Se você pegar a esfinge, né? Você pegar aquela esfinge assim, você olha para ela, de Gizé, né? A esfinge de Gizé, se não me engano, você olha para ela, você vai ver a feição dela, a face dela, é tudo de um negro. Tudo. Sim. E quando até o Napoleão ele fez uma excursão no Egito, ele levou 130 cientistas, se não me engano. Esses cientistas olharam e falaram, ó, escreveram, tá lá no livro, que isso aqui é exatamente a representação do negro. Cara, ou seja, todas as estatuetas, as estátuas, tudo representava o lábio grosso, nariz grande, achatado, sabe? Toda a face do negro. Então, simplesmente, ele demonstrou diversas, até pela linguística, ele demonstrou Sim. que, pela linguística, você percebe que a fala, a linguagem dos egípcios corresponde com muitos da linguagem, por exemplo, dos africanos negros, Sim. do Mali, Sim. do Senegal, dos Bantus. Ele demonstrou isso, bem demonstrado. E aí, meu amigo, ele reescreveu a nossa história. Ele reescreveu a nossa história. E aí aconteceu o quê? Cada país na África tem feito o quê? Tem feito mestrado, tese de doutorado, dissertação de mestrado. Tipo assim, 80%, só para você ver, no Gabão, 80% de dissertação de mestrado da história é só história nacional. É só história nacional. Escrevendo a história mesmo. Escrevendo a história, você entende? Baseando sobre muitas outras coisas, por exemplo, Sheikh Anta Diop e outros ainda. Sim. Desmentindo o que os colonos fizeram conosco. A falsa história que eles deram para nós. Descolonizando a história. Exatamente, descolonizando a história. Outra coisa interessante. Quando o Sheikh Anta Diop ele traz a história pela ciência, ele acaba aniquilando a mentira filosófica, porque para mim isso aí é filosofia, a mentira filosófica de muitos pais racistas literários.
aqueles, por exemplo, aqui no Brasil, nós conhecemos alguns deles, né? Que disseram que estavam se apoiando na ciência para poder dizer que o negro era inferior ao branco. Então, não faz nenhum sentido, porque eles não tinham nenhuma base científica. Tudo era pseudociência. De tal maneira que... Vou te falar uma coisa interessante que eu reparei. Alô? Alô? É porque alguém ligou aqui. Pode voltar. Deu uma volta, mas a gente continua. Então, olha só. Eu sempre me perguntei, vem cá, se o negro é inferior, se realmente ele não tem a inteligência que o branco tem, então, quando eu falo isso, é porque são os racistas que fizeram isso, né? Sim. Não estou falando do branco antirracista, né? Não estou generalizando, estou falando do racista. Ok. Então, por que você está impedindo o negro de estudar? Por que você está impedindo o negro de aceder aos espaços de poder? Por que você está impedindo o negro, por exemplo, de sair da pobreza para poder também ter o que você tem? Sim. Já que ele é inferior, tenta dar para ele o estudo para ver se ele continua inferior. Sim. Dá para ele condições também, como você dá aos teus filhos desde a época, né? Desde a época da escravidão. Dá ao negro para ver se realmente ele é tudo isso que você fala. Eles não dão porque eles sabem, Marugo, eles sabem pela história que o mundo é hoje a base da geometria, a base até da filosofia, a base até da invenção, tudo vem do negro. Sim. Eu vou terminar aqui, para você falar, eu me empolguei aqui. Não, à vontade, que isso, não mais certo. Aqui, só para você ver. Quer ver? Quando, por exemplo, os brancos, né, os racistas, eles trazem, eu não estou falando, vamos falar branco, vamos falar os racistas, para falar melhor. Quando os racistas brancos, né, os escravistas, quando eles falam da eugenia, a eugenia não era somente, tipo, a cor, não. A eugenia também tem a ver com a força de, por exemplo, ganhar uma competição. Nossa, tipo, uma corrida, né? Eugenia. Tipo, quem podia? Somente o branco, o negro não consegue. Mas você viu o que aconteceu no esporte? Quando eles perceberam que o negro realmente era muito mais forte no esporte e tudo, aí o racismo não está mais ali no esporte, entendeu? A eugenia saiu ali, sim, entendeu? Agora a eugenia está onde? A eugenia deles agora está apenas na cor mesmo, entendeu? Tipo, ser negro não pode. Não pode dar para ele o estudo, não vai dar certo. Não. É simples assim. Nós demonstramos para eles que nós, sim, tal como eles, nós conseguimos. Sim. Nós somos seres humanos. Nós temos almas, como eles falam de alma, nós também temos, né? Mas é isso que eu queria falar. Não, que você está certo. Você tem vários gatilhos assim com o meu passado, Malungo, porque eu lembro, né? Eu sou professor de história, né? Pesquisador e tal, mas também passei pela escola, né? E eu lembro que na escola os livros do Egito tinham fotos muito lindas, maravilhosas, mas nunca afirmavam que o Egito foi negro, né? Aí eu lembrei até de uma produção hollywoodiana recente. Não, sem problema. Eu lembrei até de uma produção hollywoodiana recente chamada Deuses do Egito. E que todos os arquétipos, todos os personagens que representaram os deuses do Egito são brancos, louros, de olho azul. Aí, assim, reforça um pouco isso. Eu estou falando isso pelo seguinte: você é um filho da diáspora mais recente, né? Assim, porque tem todos, acho que é o que você falou, né? Essa coisa do Egito com os persas, e aí você tem uma diáspora ali egípcia, né, dos negros para dentro da África, e tal, e depois a gente tem várias outras diásporas, inclusive ocasionadas pelos europeus. É muito interessante essa releitura de uma história oficial europeia, contada agora por quem realmente olha a história por baixo, né? Que se bobear não deixou nem tantos registros escritos sobre o ocorrido, mas que através de outros mestres, né, vai olhando e tal. Mas eu fiquei muito curioso com outra questão, cara, que você tocou aí, pelo seguinte, poxa, você tem todo esse empoderamento africano, você fala de consciência negra no vídeo do seu canal do YouTube, que nem é um vídeo voltado tanto assim para a questão racial, e sim para uma questão mais técnica, pelo que entendi pelo vídeo de abertura, mas você já bate ali, ó, valorização, consciência negra no vídeo. E aí você sai do Gabão e vem pro Brasil, né?
O Brasil, eu vou dizer que nós temos problemas com as questões raciais, desde a questão do embranquecimento, que você mesmo tocou, e tem um discurso, eu falo discurso porque para mim é só discurso mesmo, e eu acho que historicamente isso vem se provado, que é um discurso muito forte, que é um discurso de democracia racial, né? Eu lembro no caso do congolês que foi assassinado, foi às vésperas do evento que a gente participou, do Moisés. O Moise. Moise, isso. Que um amigo dele falou, essa pátria abraça os africanos e tal. Então eu fiquei olhando e tentando. Ele estava na dor, num momento de muita dor e falando, mas eu fiquei pensando o quanto que internacionalmente lá fora o Brasil ainda tem essa visão, né, de democracia racial, de pátria que acolhe, que somos frutos de 3 raças, do negro, do índio e do europeu, e de como que é para você, por exemplo, um africano, chegar no Brasil e se deparar com esse discurso de democracia racial e com as questões que você passou no seu dia a dia, o que você enfrentou. Então a pergunta, e me desculpe me alongar, né, para elaborar a pergunta, é o que você acha, né, sobre esse discurso de democracia racial, a brasileira? Quais os avanços e retrocessos que você vê que o Brasil tem na sua construção de relações raciais e que você fala, não, isso daqui eu acho até legal, realmente funciona aqui no Brasil, ou, isso daqui não funciona, né? Como é que você encarou isso, Kinga? Porque eu lembro que você citou até casos no seu consultório de dentista de uma senhora, mãe de alguém lá, que falou, você sabe realmente fazer isso que você está falando? Né? E provavelmente, antes de chegar o dentista, o Kinga, formado e tal, chegou sua cor. O que ela viu primeiro foi sua cor, né? Ela não viu seu diploma, aí, esse cara aí, por causa dessa construção nossa, né? De brasilidade, de negritude, enquanto muitas vezes precarização. Não que seja só isso, mas muitas vezes é isso, né? Uhum. Você tocou num assunto assim bem interessante, sabe? Como eu te falei, eu cheguei aqui, tinha em torno de 21 a 22 anos. Eu encontrei um país realmente onde eu vi diversas etnias coabitando, né? Então, assim, havia um pano de fundo que eu não enxergava, né? A gente tem, primeiramente, a aparência. E tem aquele adágio que fala que a aparência engana, né? Então, a gente tem que ir além das aparências. Mas quando eu chego, assim, realmente, eu vou te falar uma coisa. Primeiramente, o Brasil, de fato, o povo brasileiro, ele é acolhedor. Isso é uma coisa que a gente não pode tirar do povo brasileiro. Até porque, eu vou lhe dizer uma coisa, quando tem racismo, o racismo ele não é de todos, ele é de poucos mesmo, né? Igual, por exemplo, escravizar, não era todo mundo que escravizavam os negros, né? Havia aquela, igual a elite, sempre tem uma elite, não tem uma elite banqueira, então, na época também tinha elite escravista, né? Então, quando você chega no Brasil, você encontra realmente um país onde você coabita com um japonês, um chinês, um branco, um mestiço, um negro, um índio. Realmente isso você vê. À medida que o tempo vai passando, você começa a reparar umas coisas. Isso chama muito a atenção. Quer ver? O que mais me chamou a atenção é quando eu chego, por exemplo, na minha faculdade, era particular, odontologia, mas eu cheguei com bolsa de estudo. Eu vim no Gabão, porque existe até hoje um programa, né, chamado de Programa de Estudando Convênio, né, de graduação, PEC-G. Então, o Brasil tem uma cooperação com países de terceiro mundo. Então, aqui na América Latina, na América Central e também na África. Então, nós viemos para cá, pela cooperação, uma bolsa. Hoje eu falo assim, é uma cota também, é cota. Quem não sabe, mas bolsa é uma cota, né? Então, vim aqui ao Brasil para estudar. Quando eu chego na odontologia, meu amigo, eu sou o único negro, não, eu sou mais um que era do Camarões, já estava no 8º período, na época que eu entrei no primeiro período, e um casal de irmãos. Eu acho que a mãe deles era procuradora, se não me engano. 4 negros. Tem uma outra, esqueci a outra que era filha de militar. No universo de quê? 40? 40? Eu estou te falando no universo de aproximadamente 800 alunos. Meu amigo. Quando eu chego,
Isso aí é quando? Que foi em 96. Não está longe. Sim. E aí você entende que quando você vai jogar essa gente para o mercado de trabalho, você vai lançar dentistas que não são negros. Sim. E olha só, eu vou lhe dizer, tinha 3 brasileiros e 2 estrangeiros. Então, pense que qualquer pessoa de sã consciência que chega num lugar desse e começa a se perguntar, mas espera aí, eu tô tentando. E aí, Malum, você vai para a rua, quem você vê na rua? Pedinte. Sim. Então você se pergunta, mas por que isso? E essa pergunta, claro, essa pergunta ela não tem muita força, é apenas uns flashes. Não, por que isso? Aí você passa, continua brincando, você tem teus amigos, né? Tem tua vida ali, você está estudando. E aí o tempo vai passando e você começa a perceber que alguma coisa está errada. Por quê? Vou te falar uma coisa, sabe onde que eu tomei a verdadeira consciência? Consciência de verdade? Vou te dizer, ninguém sabe, né? Mas isso que eu vou te falar daqui até é inédito. Mas é verdade. É pelas piadas. Tô falando sério. Eu reparei que as piadas Sim. eram somente feitas contra o negro. Sim. Não havia nenhuma piada contra o branco. Sim. Aí isso me despertou demais. Porque era assim, eu chegava aí faziam piada contra, né? Você sabe que você fica zangado quando fala piadas assim contra o negro? Aí eu sou uma pessoa, eu era uma pessoa muito assim, vou falar assim, sagaz, né? Então eu falava assim, não, claro que não, porque eu queria saber, queria conhecer a pessoa. Então eu falava assim, Sim. não, claro que não. Aí a pessoa fazia tipo assim, não, porque aqui no Brasil a gente fala assim, ó, o negro quando não caga na entrada, ele caga na saída. Aí eu falei, é? Então eu estava ali conhecendo as pessoas, aí Sim. faziam piadas racistas, e eu sabia que era uma piada racista. Sabe o que eu fazia? Eu fingia que eu não entendi. Claro, eu sou da África, do Gabão, e na época eu não falava tão bem como eu estou falando hoje. Então, eles achavam a mim, eu acho que ele não entendeu. Sim. Só que eu já tinha entendido tudo. Sim. E aí, a partir das piadas, isso me despertou demais. Isso me demonstrou que havia alguma coisa contra o negro nesse país. Sim. Porque todas as piadas eram contra nós. Não havia nenhuma, sabe? Tem piada contra a mulher loura, mas é diferente, é muito diferente, sabe? E aí que eu me despertei, que eu vi que havia alguma coisa errada. E aí, porque um dia eu passei pela África, eu saí daqui do Gabão, do Brasil para visitar meus pais no Gabão. Uhum. Passei pela África do Sul pela primeira vez. Nunca tinha ido, porque no Gabão só visitei o único país, a África do Sul. O Gabão, a África do Sul, só isso. Você estava falando aí, porque todo mundo acha que a África é o único país. Não. Sim. Gente, eu vivi 21 anos no Gabão, eu não fui do Gabão para outro país da África. Só que a África, se não me engano, tem 52 países, se não me engano. 52 ou 54, mas deve ser 52 países. É muito países, gente. Entendeu? Então, assim, Malum, eu nem me lembro o que eu estava falando agora, que era muito interessante que eu ia falar. Você falou que na viagem que você na viagem na África do Sul, é isso aí. Aí, quando eu fui na África do Sul, eu parei na África do Sul. Fui até na casa de uma prima minha, que era, na época, diplomata. Fui na casa dela, aí eu estava vendo o jornal. Meu amigo, eu fiquei assim, porque a apartheid acabaram, né? De findar na África do Sul. Aí eu olhava a televisão assim, tinha lá um branco e um negro. Uma negra, uma branca, sempre tinha que ter um programa de, tipo assim, apresentação. Era um apresentador branco, um apresentador negro. Ou branca e negra. Ou negra e preto. Aí eu tava olhando disso tudo. Aí eu saí da África do Sul, fui pro Gabão, África do Sul, voltei pra cá. Aí alguma coisa também me chamava a minha atenção, que eu não tinha visto. Na televisão brasileira só tinha branco. Isso. Na apresentação, apresentador. O único apresentador que depois houve que era negro é aquele. Não sei o que lá de Paula, um cantor de pagode. Netinho de Paula. Isso. Netinho de Paula. Foi o único que eu vi assim sair.
Mas, cara, televisão, jornal nacional, só tem branco, 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 branco. Aí eu falei assim, caraca, a África do Sul tá muito melhor do que o Brasil, eu não estava vendo isso. Sim. Mas você sabe por quê, Malu? Porque quando você sabe que você tem um problema, o que você faz? Você tenta resolver esse problema. Sim. Sim. Mas quando você diz que você não tem problema, você não tem como buscar uma solução. É isso. A África do Sul tinha um problema. A apartheid, quando eles terminam, eles queriam acabar com esse problema. Resolver. E estão resolvendo muito bem. Por exemplo, durante quantos anos aqui a gente viu que o presidente, até os ministros são negros. Já faz muito tempo que a gente está vendo isso na África do Sul. Né? E aqui no Brasil, exatamente essa democracia racial que nos diz que a gente não tem problema. Sim. Sim. E aí, eu comecei a ler, ainda nem terminei, eu comecei a comprar livros, tem o Gilberto Freire. Sim. Aquele livro demonstra exatamente que a tal democracia racial é racista. Sim. Então, se tem democracia racial, não tem problema no Brasil. Realmente, por exemplo, eu sou casado com uma mulher que aqui no Brasil é considerada branca. Sim, posso casar com uma branca. Ah, sim, uma branca pode, um branco pode casar com uma negra. Sim. Não tem nenhuma lei que interdita isso, mas, meu amigo, sim, estruturalmente e institucionalmente estão impedindo o acesso ao poder e até a visibilidade do negro. Do povo, sabe? Então, era só para... Não, que você foi excelente. Eu acho que, aliás, tem várias coisas aí, né? Por exemplo, eu acho que no Brasil... Primeiro, vou começar por uma história que eu achei muito legal, né? Que é o professor John French, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, eu tive acesso a um material dele, e ele mostra as tabelas por raça-cor, comparando Brasil, Estados Unidos e África do Sul. E eu falei assim, poxa, pelo quebra-pau que teve na África do Sul por causa do apartheid e por causa da década pela luta dos direitos civis nos Estados Unidos, o negro deve estar numa situação muito pior nesses dois países, né? Porque aqui no Brasil é tudo, né? Chega aí, vamos junto. Cara, o Brasil está na pior posição entre negros na classe média e classe alta nesses países. Ele perde de goleada para Estados Unidos e África do Sul. Então, ou seja, isso que você falou realmente é isso. Se eu não me engano, eu posso estar errando aqui agora, mas se eu não me engano, o Brasil tem duas leis contra o racismo, que é uma de 1950, que é Afonso Arino, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, uma lei que proibia discriminação de estrangeiros ou algo assim. Sim. E agora a lei contra o racismo. Então, assim, só tem essas, não tem outras. Do CAO, né? Lembra do CAO também? Isso. A lei do CAO, né? Então tem essas questões. E aí você traz uma questão que eu acho que é muito doida, né, pra gente resolver, porque realmente eu acho que declaradamente racista, colocar um tapete na porta da casa e falar negro não entra, não são muitas pessoas. Só que esse nosso racismo brasileiro é tão estrutural, né? E eu nem estou gostando muito de usar o estrutural, porque ele está virando guarda-chuva para qualquer coisa, né? Sim, porque ele é estrutural no sentido, ele permeia tudo, ele entra em toda. Por exemplo, você tem racismo institucional, você tem determinadas fábricas, por exemplo, ou locais, instituições públicas que discriminam institucionalmente, né? A polícia é um exemplo claro, né, de como que o negro é tratado no Brasil. Você já deve ter visto várias vezes. Claro. Um morador da Zona Sul, que não é negro, é tratado na matéria como filho de juiz, foi pego com 200 quilos de cocaína. Estudante, exatamente, né? Estudante é pego. Você pega um menino com um cigarro na porta de qualquer comunidade, traficante é preso. Então tem essas coisas. E tem uma modalidade que eu acho que é muito característica desse racismo brasileiro, que você falou aí, que é o racismo recreativo. Tem até um livro com esse nome, né? É um racismo de recreação, é para fazer rir, é para brincar, né? Que também está nesse nosso tecido social, né? Eu acho que as pessoas usam e não se consideram racistas, né? Você faz uma piada de negro, você fala, isso daí é racista. Não, eu tenho até amigo negro, né? Eu tenho uma namorada, o cachorro do meu bisavô era preto. Dá uma desculpa qualquer, né? Para não falar que é racista. A gente não assume, né? E ao mesmo tempo os dados estatísticos, isso que eu acho que é mais gritante para quem vem de fora, né? Exato. Você olha os dados estatísticos e fala assim, olha, gente, mas peraí, cadê os pretos e os pardos aqui na classe média, né? Na classe, né? E aí, o Kinga, cara, você falou seu nome direito para mim, o Kinga, agora eu fico lutando para falar o Kinga, mas enfim. Mas, entre nós, Léo,
Você pode chamar o Kinga ou Kinga, que eu sei que vocês sabem, entendeu? Sim, mas, pô, Maluco, obrigado. Mas, assim, a minha pergunta é essa, né? Você vive no Brasil, uma sociedade que tem um racismo estruturador de todas as instituições e lugares, né? O negro, a democracia racial aqui, eu concordo que ela existe. Ela existe a partir do momento que o negro se encontra no lugar que a sociedade pinta para ele. Então, assim, eu vou respeitar ela se ela for faxineira, se ela for não sei o quê. Se você é um dentista, se você é um cara do INPE, pô, você é daqui mesmo? Chama fulano aqui que resolve aí. Quem que é o chefe aqui? Né? Quem que faz essa? É você, mas vamos perguntar por alguém que faça aquilo, porque a gente não criou nessa nossa cultura visual um lugar de empoderamento para pessoas negras, né? E isso faz parte de uma luta antirracista, né? Dessa desconstrução. Então, a pergunta é nessa direção, né? O que é ser um humano antirracista e como que esse humano antirracista, o Kinga, tem feito dessa luta antirracista no seu dia a dia, ao criar filho, ao ir para a rua? Bom, grande parte você já falou, né? Que é essa coisa do sacrifício e de se colocar. Eu estou aqui me colocando porque eu sei que eu sou porque somos, né? Nós estamos juntos, né? Então, nessa questão. Ubuntu. Então, como é que é essa luta antirracista para tu, irmão? Assim, primeiramente, quando eu penso no antirracismo, eu costumo dizer a mim, a gente não precisava disso. A gente não precisava de tudo isso, né? Mas o que é um ser humano antirracista? Primeiramente, um ser humano que é movido pelo amor. Isso é fato. Um ser humano que é movido pelo amor. Eu costumo dizer assim, não é possível, sabe, Maluco? Não é possível alguém olhar para um cachorro, abraçar o cachorro, sabe? E olhar para um ser humano e odiar o ser humano. Sim. Sem motivo algum. Então, ser antirracista, primeiramente, é amar. Se você ama, pode ser até o inimigo. Se ele te pedir um copo de água, você vai dar ele a beber. Agora imagine quando o cara não é teu inimigo, apenas porque ele tem uma cor diferente da sua. Ao contrário. Ao contrário, igual eu costumo dizer, nós somos um jardim, onde você tem rosas, né? E você tem copo de leite. Então você tem várias... Mas quando você olha para o jardim, é lindo demais. Somos nós. Então, o antirracista é aquele que não tolera, olha a palavra tolerância, que não tolera a discriminação e o preconceito, sabe? Porque, mas o preconceito e a discriminação exatamente o preconceito e a discriminação são o quê? Ao mesmo tempo que são combustíveis para o racismo, também são os meios do racismo. Então, se eu odiar, recusar a discriminação e o preconceito, eu já estou combatendo o racismo. E o antirracista, de fato, aquele que, por exemplo, no meu caso, como sacrifício, é aquele que vai para frente, igual um profeta, igual um professor, igual um mestre, igual um cientista. Um antirracista, ele tem essa posição. Mas como é que ele combate o racismo? Através de quê? Através da sua voz e das suas obras, das suas ações. Por exemplo, quando eu reparei que eu tinha que fazer alguma coisa, eu não podia... Porque, olha só, eu sou examinador de patente, você fala INPI, mas é INPI. A gente fala INPI, porque o INPI pode confundir-se com o Instituto Nacional... Exatamente, Pesquisas Espaciais. Então, é INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Eu, como examinador de patente, eu vou ficar lá confinado no INPI, fazendo exame para analisar se a pessoa tem invenção ou não. Como eu trabalho com a parte de fármacos, por exemplo, eu posso dar patente ou não para alguém, uma empresa, por exemplo, vamos lá, a grande empresa Bayer encontrou um novo medicamento contra a Covid. Então, essa Bayer quer uma patente no Brasil. Vai pedir para o INPI analisar se realmente é invenção, para poder obter a patente, o direito de explorar
aquele medicamento durante, no caso, 20 anos. A gente vai analisar. Se não é invenção, a gente fala, não é invenção, então qualquer um pode fabricar isso aqui. Mas olha só, eu estou lá confinado no INPI. Entro a partir dependendo do horário, né? São 8 horas de trabalho. Por exemplo, se eu entrar às 8, eu vou sair lá para 16, 17 horas. Mas qual o tempo que eu vou ter para poder falar para as pessoas? E aí eu pensei comigo, sabe? Eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, Malungo, eu simplesmente, hoje, consegui, né? A partir do Luiz Eduardo, que é o presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro e da Promoção da Igualdade Racial. Ele é presidente do CEDINE, aqui no Rio de Janeiro, o Negrogum, que é chamado de Negrogum. O Negrogum, que ele é também presidente do movimento negro do PDT, aqui do Rio de Janeiro. Mas ele é presidente do CEDINE. Me convidou para ser conselheiro de honra do CEDINE. Olha só. Então, hoje eu participo da promoção da igualdade racial, dos congressos, das conferências, entendeu? Então, isso é bom porque eu tento levar para as pessoas que existe uma maneira para a gente poder chegar à igualdade racial. E esse trabalho que eu faço é o antirracismo. Então, o antirracista mestre, o antirracista professor, o antirracista que é sacrifício, ele leva a verdade, ele desconstrói a mentira que é o racismo institucional e também o racismo cultural. Você estava falando do racismo que já está realmente aquela palavra racismo estrutural, hoje está quase um clichê. Mas aí eu estava lendo o livro de Racismo e Preconceito do John James, né? Que ele escreveu lá em 1983 ou 60, não me lembro bem assim a data. Mas eu gostei muito porque ele separa o racismo individual, racismo institucional e racismo cultural. Eu amei o racismo cultural, e realmente o racismo cultural é o que faz o racismo estrutural. Porque, repare bem, toda a nossa cultura, ela normalmente, o que acontece com ela? Ela é demonizada. Sim. Ela é tipo inferior. Quer ver? Uma cultura, a nossa religião é cultura. Uma religião de matriz africana é demonizada. De repente, que é isso aqui? Isso aqui é um fumo, mas esse fumo, os escravos fumavam. Esse fumo não tem que entrar na lei das drogas. Ou seja, tudo nosso, culturalmente, tende a ser cerceado, tende a ser demonizado. E aí, acabam muitas vezes nos levando a não fazer parte das estruturas de poder. Aquilo que eu falei no início, lembra? Se eu sou inferior, por que então você não me dá a oportunidade de eu estudar para ver se eu não vou ser melhor do que você? Entendeu? Então, assim, meu amigo, antirracista é igual nós estamos aqui fazendo o quê? Dizendo para as pessoas, não, essa história de que o negro não pode isso porque é preguiçoso, não existe. Quando nós éramos escravos, éramos preguiçosos ou não éramos preguiçosos? Agora, depois que nós fomos supostamente libertos, nós nos tornamos preguiçosos, é isso? Né? Se for aplicar a meritocracia, todo ex-escravo devia estar bilionário agora. Devia ser bilionário agora, né? É o mérito dele de trabalhar, de tudo. É verdade. Então, o antirracista, Malungo, ele diz para a sociedade, vamos parar aqui só um minuto. Agora, olha para o governo federal do Brasil. Agora, olha para as prisões do Brasil. Sim. Agora, olha para as favelas. Agora, dá uma olhada nas crianças, não vou nem falar, não, vou falar crianças que são pedintes nos sinais. E agora, olha para as 500 maiores empresas do Brasil, quantos negros você enxerga? Sim. E agora, saiba que o Brasil é o país que tem a segunda maior população negra do mundo, depois da Nigéria. Sim. Nada está te chamando a atenção? E aí, quando a pessoa começa a abrir os olhos, você fala para ela exatamente o que você falou agora, que foi muito lindo você falando disso. Por que será que o negro, na África do Sul, onde houve apartheid, e nos Estados Unidos, onde houve guerras, lutas para direitos civis, por que ele está em melhor situação que o negro no Brasil?
E outra coisa, melhor, essa coisa me deu um tapa na minha inteligência. Sabe os Dalits da Índia? Da Índia. Em 1960, o próprio indianos perceberam que os Dalits não estavam quase. Tem aproximadamente, se não me engano, 20% de Dalits, e quase não tem nenhum Dalit assim trabalhando, só tinha 1% na época, trabalhando tipo nas estruturas do governo e tudo. Então, o que eles fizeram? Hoje as pessoas estão combatendo as cotas, né? Totalmente errado. Eles fizeram as cotas. As cotas para os Dalits. Tinha que ter X número de Dalits trabalhando em tal lugar, nas empresas e tudo. Hoje, os Dalits na Índia estão em situação muito melhor do que o negro no Brasil. Não. Meu amigo, o Brasil precisa fazer alguma coisa. Sim. Por isso eu estou aqui no Brasil. Sim. Sim. Por isso eu estou aqui. Porque a gente fala, olha só. E meu amigo, o dia que o Brasil, eu sempre falo isso em tudo que eu. Quando a pessoa me pergunta, eu falo, gente, o dia que o Brasil sair dessa situação institucionalizada, culturada, vamos falar assim, não sei se essa palavra existe, mas do racismo, o Brasil vai ser exatamente, vamos falar assim, o exemplo do mundo. O grande exemplo. Porque o Brasil é grande, o Brasil tem todas as etnias, e o Brasil, a nível político, sempre foi neutro, eu espero que a gente volte a ser isso, sempre foi neutro, e o Brasil é um exemplo para o mundo inteiro. Se a gente... a África do Sul, sim, os Estados Unidos, sim, mas o Brasil vai ser um grande exemplo, sabe? Eu estou aqui para isso, então eu espero que de repente eu consiga responder a essas perguntas que você me fez. Toda. Eu vou improvisar aqui, fazer uma pergunta, porque eu veio aqui chamando aqui, ó. Falei, opa, pergunta isso aí para a gente fechar. Primeiro, eu agradeço você demais, eu acho que você pode fechar a pergunta já fazendo suas despedidas, suas considerações. Cara, agradeço muito que com você é sempre uma troca, né, irmão? Parece que a gente tá numa roda de capoeira, assim, eu aprendo jogando, eu aprendo fazendo e aprendo vendo, né? Você falou que o antirracismo é uma luta pautada no amor. E, ao mesmo tempo, você falou que leu um livro em 3 meses e que te trouxe uma filosofia cristã. Cara, eu fico pensando o quanto do Novo Testamento tem de amor e do quanto que essa luta que a gente está falando aqui precisa desse amor que está lá. A gente não está inventando e tirando. Como é que você vê isso nesse aspecto filosófico, nessa luta de amar, né? Porque se eu amo, o amor ele é totalmente sinergético, né? Você só ama se você se ama, né? Também. Então tem toda essa questão, né? Como é que você vê isso, Kinga? É para fechar mesmo. Veio aqui agora, tirei da cartola, me desculpa. Mas Ô, Balu, tamo junto. Eu vou te falar uma coisa, você tocou num aspecto que eu gosto de falar. Se tem um assunto realmente que eu falo com propriedade, por incrível que pareça, olha que eu não sou pastor, não sou, como eles falam ali, bispo, não sou nada disso. Mas falar daquilo que está escrito nas escrituras me deixa assim tão confortável, sabe? Como você falou, um dos mandamentos que cumpre toda a lei existe uma lei de Deus. Se existe uma lei de Deus, o mandamento que cumpre toda a lei de Deus é exatamente esse: amar ao próximo como a si mesmo. Quer ver? Como é que eu vou cobiçar a tua mulher se eu não quero que você cobiça a minha? Se eu me amo, eu não posso cobiçar a sua mulher. Como é que eu posso roubar o teu carro se eu não quero que você roube o meu? Então eu compro tudo. Como é que eu posso odiar um branco simplesmente pelo tom da pele dele se eu não quero que ele venha me odiar pelo meu tom da pele? Então o amor, ele acaba, na verdade, vamos falar assim, tratando de todos os problemas e solucionando todos os problemas. Basta eu amar o próximo como a mim mesmo.
sabe? Por isso eu costumo dizer que quando eu vejo, eu tenho que trazer isso à tona agora, quando eu vejo um cristão, suposto cristão, dizendo bandido bom é bandido morto, eu falo para ele, uai, então Paulo tinha que ser morto, né? Porque Paulo perseguiu a igreja, colocou várias pessoas na prisão e participou na morte de Estevão, que era o primeiro mártir da Bíblia, do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. Então, Paulo tinha que ser morto, né? Mas se Paulo tivesse sido morto, de repente você e eu hoje, você que se diz cristão, né? Vai falar, eu estou falando de você, estou falando daquele que fala isso, né? Sim. Aquele que se diz cristão, que fala bandido bom, bandido morto, não seria cristão. Então, esse negócio de bandido bom e bandido morto na boca de um cristão diz para qualquer pessoa que aquela pessoa não é cristã. Ela é apenas como a gente... Ser um líder vai ser aquele que a gente fala que é um lobo com pele de cordeiro. Ele está se enganando. Meu amigo, o amor define tudo e trata tudo. Quer ver o amor? Você ama a sua esposa. Eu amo minha esposa. Nós amamos nossos filhos. Eu amo a minha filha. Se eu amo, então eu não posso fazer mal. Quem faz mal é porque tem um problema sério. Pode ser psicológico, uma doença. Então, se eu amo o meu vizinho, o meu professor, o meu amigo, aquela pessoa que eu encontro, de repente, no metrô, quer seja branco, indígena, pobre, rico, se eu amo, cara, nós podemos acabar com muitos dos nossos problemas na Terra. E, especificamente, o racismo. Podemos terminar com o racismo. Porque a minha esposa não é negra, ela é tida como branca aqui. Se ela casou comigo é porque ela me ama, então ela não é racista. Então eu não sou racista porque eu casei com ela. E meus amigos que não são racistas também, porque me amam. Eu gosto deles. Nossa, eu amo bem esse negão. Eu amo esse negão. Aí eu, cara, eu te amo. Repare bem, um branco dizendo para um negro... Então não tem racismo, não tem como ele chegar a dizer, Anissé, você não vai frequentar a minha casa porque você é negro. Nunca vai dizer isso. É igual, por exemplo, a gente vê nos hotéis onde as pessoas não querem que um negro faça parte de venha alugar um quarto, ou ainda no supermercado. Sim. Você entrando, o segurança já está lá falando. E aí daqui a pouco você está pegando um tomate aqui, você vê o segurança já está ali olhando para você. Você fala, meu Deus, mas por que isso? Porque não tem amor. Tem apenas o racismo. A cor. Olha só, amor e cor. Tem rima. Isso rima. Eu não quero que você me ame pela minha cor. Eu quero que você me ame pelo amor. E esse amor vem a destruir o racismo no nosso meio. Só que, meu amigo, o racismo numa sociedade se combate pelo amor e também pelas políticas públicas bem organizadas e bem responsáveis. Sim. Então eu espero mesmo que aqueles que têm força de representar o povo possam realmente se apresentar diante do povo nas eleições, por exemplo, e serem representantes do povo, senadores, prefeitos, governadores, deputados, vereadores, e tentam trabalhar não a favor deles próprios, mas a favor da sociedade. Se eu melhorar o racismo, ou seja, se eu retirar, diminuir, amenizar o racismo no Brasil, eu melhoro o país. Por quê? Porque muitas crianças negras vão começar a estudar, né? E tudo isso vai crescendo. É uma coisa que vai ser, a longo prazo, vai ser. Infelizmente, do mesmo jeito que foi a longo prazo, o impedimento do acesso do negro aos espaços de poder, graças apenas às cotas, ultimamente as cotas, que a gente começou a ver negro médico, negro dentista, negro, de repente, até na instituição pública. Nós temos os negros por quê? Porque temos cota. Sim. Se não houvesse cotas, pode ter certeza, Malungo, que seria difícil você ver um professor negro. Você vê um examinador, de repente, negro. Seria difícil. Então, essas ações afirmativas, junto com o amor, certamente um dia
vão amenizar tanto, mas tanto o racismo, que quem fizer racismo, ele próprio vai se sentir envergonhado, constrangido, todo mundo vai se sentir mal de ver isso. Até porque, isso é uma coisa interessante, quando a gente lê toda a história, o racismo ele se fincou de fato mesmo, sabe, Malungo? Foi a partir do colonialismo. Foi a partir dali que o racismo começou a se fincar mesmo, a se enraigar. Porque ele tinha, tipo, esse aqui é o negro, é assim, mas não era como hoje. Até porque a gente era poderoso, que podia falar conosco assim, né? Mas hoje, por causa de tudo que eles fizeram, dessas histórias, desses pais do racismo, da eugenia, nós temos o racismo. Mas o amor vai prevalecer e as políticas públicas boas, responsáveis, vão acabar com essa distância entre o branco e o negro, especificamente entre o branco, rico, hétero, racista e a mulher negra. Sim, interseccional. Um dia isso vai acabar. É isso aí, meu amigo. É isso, irmão. Nossa, Malungo, eu agradeço demais. Eu acho que o que você colocou, né, que essa dualidade, dor e cor, seja mudada para amor e cor, né? Eu acho que entre o amor e cor cabe muito mais coisa do que tem cabido até hoje, né? Então é isso. Exatamente. Eu só agradeço mesmo e deixando um abraço para todo mundo. A gente vê aí o próximo episódio, vou ver se eu consigo colocar mais coisas no YouTube, né? Seguindo as dicas do nosso pai Okingá aí, porque agora eu vou seguir eles nas redes, que ele tem uma estratégia muito boa, e colocar nas minhas. É isso, irmão. Se quiser dar um abraço, despedir, a palavra é sua e a gente fecha. Cara, a gente falou tanto que eu nem vi que a gente já passou desse tempo todo, meu amigo. Que legal, cara. É muito bom falar contigo, sabe? Léo, primeiramente eu te agradeço. Você, como eu te falei, você é uma pessoa ímpar. À primeira vista, quando eu tive a primeira palavra contigo, eu já senti assim, uma empatia grande vindo de você. Obrigado, irmão. E é isso que nós esperamos em todos os seres humanos. Nas religiões de matriz africana, a gente chama isso de axé. Axé, as boas energias. Que eu sou, como eu te falei, eu sou cristão. Mas eu tenho que falar axé. Claro que eu tenho que falar axé. São as boas energias. Como eu também posso falar shalom, que quer dizer paz, né? Em hebraico, né? Eu posso dizer amém, que quer dizer assim seja, né? Então, assim, muito obrigado mesmo por ter me convidado a esse podcast e espero mesmo que o que eu falei aqui vai ser bem compreendido por outras pessoas. Eu quero agradecer também aqui, primeiramente, claro, a minha esposa. Eu tenho que agradecer a minha esposa. Você vai conhecer a Martinha e você vai dizer o seguinte, o Kinga, eu conheci a Martinha, mas, cara, ele é muito mais legal do que você. Você vai falar isso, cara. A minha esposa é uma pessoa muito cativante, cara. Tu vai ver. Legal. A gente vai se encontrar. Eu vou te convidar um dia aqui pro Rio pra gente se encontrar. Sim, de repente, a gente vai ali em Volta Redonda pra gente se conhecer mais, entendeu? É bom essa troca de família, porque nós somos uma família, sabe? E quero também aqui agradecer ao Negro Gum. Você conheceu o Negro Gum? Acho que o Luiz Eduardo, ele tem um dread assim. O Negro Gum, para mim, eu costumo falar para as pessoas que para mim o Negro Gum hoje, ele é meu amigo, ele é meu irmão, ele é meu guia, ele é meu pai, ele é meu guru, né? Vamos falar assim, né? Mestre. Porque ele é meu mestre. Eu tô aprendendo muito com ele, sabe? O que a gente sempre aprende. E eu costumo dizer para as pessoas que eu sou um sacrifício, mas hoje, para você ser um sacrifício, tem uma maneira de você fazer o bem para todo um país. Sabe? Eu falei isso para minha esposa, ela ficou até encantada quando eu falei isso. Tem uma maneira de você fazer o bem para todo um país. Essa maneira é você se tornar um político, mas um político do bem. Sim. Quando você se torna um político do bem, tuas ações são apenas para fazer o bem para um país. O teu projeto de lei, a tua lei que você vai querer levar para instituir, vai ser uma lei que vai beneficiar toda uma população. Isso é muito bom. Do que eu ter uma empresa, ajudar de repente aqui umas pessoas, sim, eu posso fazer isso. Mas um bom político, ele faz grandes obras num país, sabe?
Então, na política, ele tem sido exatamente essa pessoa que tem me guiado, eu gosto muito. Então, hoje eu falo que ele é família, ele chama meus filhos de netinhos, né? Ele fala que ele fala assim, são os meus netinhos, eu falo sim, Negro, e você é o meu pai, você sabe, é muito bom isso, essa relação que eu tenho tido. Eu quero agradecer aqui também aos professores com os quais eu já passei, né? Professor Marcos Ferraz, Vladimir Cortese, e também agradecer ao INPI, que é o meu último, vamos falar assim, o meu trabalho hoje, né? O INPI é realmente um grande instituto. Para quem não sabe, o INPI é um instituto que vai otorgar os direitos de propriedade industrial, marca, patente, e não pode ser privatizado nunca, em qualquer país, pode ser apenas do Estado. Passa governo, entra governo, passa governo, o INPI continua sendo como se fosse o Estado brasileiro. Muito obrigado, meu amigo. É só isso mesmo. Malungo, essa palavra não vou esquecer nunca, agora é só Malungo mesmo. Malungo mesmo. É isso, gente, um grande abraço, agradecendo ao Kingo mais uma vez, o que ele falou, acho que é extremamente importante, né, que a caridade continue, mas que exista muito mais justiça social, né, que eu acho que é aí que a gente está falando de política pública, essa questão toda. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado, que curtam, compartilham, e até o próximo episódio. Kinga, abração, irmão. Grande abraço.